Seja muito bem-vindo à Jornada com Fé. E hoje, mais um dia da nossa jornada de 90 dias no Novo Testamento. Eu sou Jenny Almeida, cristã, e como serva do Senhor, eu tô aqui pra gente mergulhar juntos na Palavra de Deus, viver os mandamentos e levar esperança de Jesus para todo mundo. E a cada dia, uma nova leitura, uma nova reflexão para a nossa vida e uma mensagem que você pode também compartilhar nas suas redes sociais, me ajudar a espalhar essa mensagem linda que Jesus deixou para nós e está vivo, né, a todos os dias falando conosco. Então pega a sua Bíblia, abre o coração e vem comigo para essa jornada, né, rumo ao céu. E hoje iremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O meu tem um tema: o discurso de Estevão ao Sinédrio. Versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse-lhe: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou, 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por todos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, e eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde ofereceram ele e os nossos antepassados. Abre parênteses aqui. Toda vez que ele está trazendo os antepassados, é os irmãos, né, de José. Fecha parênteses. Versículo 16. Seus corpos foram levados de volta a Siquim e colocados num túmulo que Abraão havia comprado ali dos seus filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número de nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivesse. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado
em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. E ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. E ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Versículo 38. Ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no, e seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo de forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela de deuses Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão-lhe quem construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra e os estrados dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificariam? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas de seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês não receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedecem.
Versículo 54. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangindo os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Que lindo esse versículo, abre parênteses, versículo 56, gente, porque nesse capítulo 7, assim, ele passa muito resumidamente vários pedaços, assim, de muitas histórias. É até difícil de compreender, porque ele sai de um versículo para o outro, pulando, assim, muitos pedaços das histórias, né? Mas esse versículo 56, ele tá lindo. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Fecha parênteses, versículo 57. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto: Lançarão-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejaram Estevão. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E, dizendo isso, adormeceu. E assim chegamos ao fim do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Eu espero que você tenha conseguido compreender. Para mim foi difícil, porque é muito resumo, com pouquíssimas partes de muitas histórias. Então a nossa cabeça começa a vir vários momentos, né, que complementam a história completa, principalmente a de José, né? Foram tantos fatos que aconteceram, até esse resumo que eles trouxeram de uma forma ali muito simples, né? E o mandamento de hoje é fidelidade, né? E a ação é: permaneça firme em algo hoje. Então, algo que você tenha se comprometido, algo que você tenha dito para você mesmo que você ia cumprir, que você ia fazer, que você faça, que seja bom e agradável aos olhos do Senhor. E se você puder me ajudar a divulgar e espalhar o nome de Jesus, o post de hoje seria Atos, capítulo 7, versículo 55. Estevão viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Imagina que visão mais linda, né? Que Estevão teve. Logo depois que ele teve essa visão, ele orou e as pessoas não acreditaram nele ali, né? E por isso que ele foi apedrejado. E é mesmo naquele momento de muita dor, imagino que ele estava sentindo, ele pediu ao Senhor, né? Para que não considere os culpados. Meu Deus, que coração do Estevão, né? Que tenhamos esse coração, essa paciência e esse olhar, né? Esse amor ao próximo. E que Jesus, né, esteja contigo, que você consiga aí sentir e mergulhar ainda mais. Se você precisar ouvir de novo ou ler na sua Bíblia aí Atos, né, 7, eu acho que vai ser muito útil, muito válido. E chegamos ao fim de mais um dia da nossa jornada, desses 90 dias que a gente vai estar juntos lendo o Novo Testamento completo. Que Jesus esteja contigo, que a paz do Senhor, né, seja estabelecida sobre o teu dia, sobre as suas decisões, e que dê tudo certo no dia de hoje. Até amanhã.